Bora para nossa análise do episódio 6 de Ahsoka, intitulado Muito Distante. Então vem comigo para examinar todas as referências, pontos importantes e o desenrolar da trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda e eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar a nossa cobertura completa da série, já se inscreve no canal porque tá tendo vídeo todo dia. E nossa senhora, gente, essa série não para de surpreender. Vamos lá, o sexto episódio está entre nós e é intitulado Far Away, ou Muito Distante. Título esse que faz referência à frase icônica que aparece antes dos filmes de Star Wars e que agora terá para sempre mais uma camada por trás. Bom, Ahsoka e Huyang estão ali de boa dentro do Purrgil viajando até Perídia. Inclusive, o visual desse hiperespaço turbinado ficou muito massa. Um negócio bem parecido ali com o Rainbow Road do Mario, com espectros holográficos e tal, uma coisa bem psicodélica. Eu acho que fizeram um bom trabalho em conseguir diferenciar o visual dos túneis Simo do que estamos acostumados a ver no hiperespaço comum. O que me leva a uma parada que eu esqueci de comentar na última análise. E se os Purrgils que o Grogu avistou na terceira temporada de The Mandalorian forem exatamente os mesmos que levaram a Ahsoka e Huyang? Isso seria muito da hora, né? Mas enfim, foi só uma brisa. Voltando, Ahsoka menciona a Huyang, que lembra das histórias que ele costumava contar no Templo Jedi para os Younglings, a história da galáxia, parte 1, 2 e 3. Pelo que vimos, Baylan Skoll também escutou essas mesmas histórias, provavelmente sendo contadas pelo próprio Huyang. Essas histórias eram tidas como fábulas, como folclore, para educar e entreter os pequeninos. Contos de advertência como os que temos aqui na Terra. Histórias infantis, mas que possuem mensagens importantes por trás. Justamente como os filmes, séries, livros e HQs de Star Wars. Vale lembrar que são histórias desenvolvidas para crianças de 12 anos, como o próprio George Lucas já falou, mas que, como todos nós sabemos muito bem, acabam extrapolando essa faixa etária e cativando homens e mulheres de todas as idades. Huyang inicia a história com a mesma frase que os filmes de Star Wars se iniciam, há muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Uma configuração muito típica de contos de fantasia, que geralmente acontecem em reinos encantados ao invés de galáxias distantes, o que nos leva à mais pura essência de Star Wars, que sempre esteve mais alinhada com a fantasia do que com a ficção científica. Claro, George Lucas usou muito da estética futurística e tecnológica para dar uma roupagem distinta à sua obra, mas em seu eidos conseguimos ver todos os componentes de uma clássica jornada do herói na fantasia. Essa frase pode parecer um detalhe besta, mas realmente é algo muito especial, já que agora vemos que existem galáxias diferentes no universo Star Wars, assim como existe Perídia e tantas outras que não conhecemos, quem dirá que a nossa galáxia não está entre elas. Essa noção de brincar com a quarta parede é revisitada mais tarde no episódio, quando Baylan e Shin conversam sobre o real objetivo deles, onde Shin-Hati afirma que às vezes histórias são apenas histórias, quase que olhando diretamente para a câmera e relembrando aqueles que precisam ser relembrados disso, meio que dizendo, cara, não leve isso tão a sério, isso é apenas uma história. Eu achei isso muito massa. Seguindo, enfim conhecemos Perídia, que é revelado como sendo um cemitério de Purrgils. Inclusive, aquele grande anel em volta do planeta é formado por carcaças de Purrgils, um detalhe mórbido, mas genial, já que ali é onde as baleias migravam para morrer, algo muito parecido com salmões aqui da Terra, que migram por quilômetros e quilômetros para voltarem até onde nasceram, para que possam acasalar e morrer. E depois desse momento Animal Planet, adentramos essa nova galáxia, e eu confesso que há muitos anos, talvez desde a estreia de Despertar da Força, eu não senti uma empolgação tão grande, uma sensação de não saber o que esperar. Afinal, temos uma galáxia inteira para explorar. Tudo que a gente está vendo nesse episódio é novo, planetas, espécies, povos, armas, tudo tem o potencial de surpreender, e mesmo assim eles não entregam todas as respostas de mão beijada. O episódio faz um excelente trabalho em atiçar a nossa curiosidade, como por exemplo quando Baylan diz que sente um chamado muito poderoso, algo grandioso
misterioso e que pode ter sido responsável por fazer com que as Dathmiri desejassem deixar essa galáxia. Essa ameaça misteriosa pode ser o grande inimigo que veremos mais pra frente no filme do Mandoverso, que promete unir as séries do Disney Plus em um evento cinematográfico grandioso. Dito isso, ainda é muito cedo para especular, mas eu tô na torcida para que seja algo relacionado aos Yuuzhan Vong ou os Grisk. O que nos leva às Dathmiri, que são as ancestrais das Irmãs da Noite. Conseguimos ver algumas estátuas gigantescas e templos no planeta dessa civilização, e eu curti demais essa vibe, lembrou muito Prometheus. Aqui nós conhecemos as Grandes Mães, que lembram um pouco a posição da Mãe Talzin dentro dos clãs das Irmãs da Noite, que ocupava um posto de liderança entre o grupo. Dito isso, aqui as Grandes Mães parecem possuir características de premonição, sempre mencionando o fio do destino e como a presença de Sabine e Ahsoka não faziam parte do que estava previsto em suas visões. Isso me lembrou demais aquelas 3 bruxas do filme Hércules, que também tinham visões premonitórias e usavam fios para determinar a duração da vida das pessoas. Essas figuras eram oriundas da mitologia grega e eram conhecidas como os 3 destinos, Cloto, Láquesis e Atropos, representando respectivamente destino, predestinação e livre-arbítrio. Então podemos esperar alguma coisa nesse sentido vindo dessas personagens. Inclusive, eu acho que finalmente entendi o propósito do Marrow. Ele foi apenas um prenúncio do que veremos em massa agora com o exército de Stormtroopers do Thrawn, que estão todos fardados com armaduras tradicionais, porém quebradas e remendadas com uma espécie de material dourado, lembrando muito o visual do capacete do Kylo Ren após ser reconstruído no episódio 9. Essa técnica de reconstrução é na verdade uma referência ao Kintsugi, a arte japonesa de usar o ouro para remendar cerâmicas quebradas. Mas o que isso tem a ver com o pobre do Merrick? Pois é, aqueles trapos vermelhos amarrados nas armaduras me fizeram imaginar que possam estar conectados às Grandes Mães, e como o próprio Thrawn fala no final do episódio, ele irá precisar da magia delas mais uma vez, e que a morte e a ressurreição são artifícios comuns tanto para os Jedi, se referindo aos espíritos da força, quanto as Dathmiri. Juntando os pauzinhos aqui, eu acredito que todos esses troopers possam ser exatamente fruto da magia delas, assim como o Marrock foi. Ou também podem ser os próprios soldados revividos em uma forma de zumbi, como já vimos a Mãe Talzin e a Mary invocando. Isso seria até mais legal, que daria a oportunidade da gente ver os Stormtroopers zumbis em tela, uma referência ao livro Death Troopers, que contou a história do vírus Blackwing. Inclusive, eu fiz um especial de Halloween sobre isso e eu tô deixando aqui em cima porque ficou muito legal. Outra referência aos capacetes dos Stormtroopers foi o visual do Capitão Enoch, que lembrou demais essa máscara do filme Gladiador e também a Marien de Águia dos Cavaleiros do Zodíaco. E o próprio nome desse personagem pode ser mais uma referência bíblica na série. Depois de Jonas e a baleia, temos agora Enoch, o patriarca, que foi o homem que viveu 360 anos e foi arrebatado por Deus. Tido como um exemplo de fé, ele teve seu corpo levado para os céus por Deus. Pouco se sabe sobre o Capitão Enoch, que acabamos de conhecer, a não ser que ele é vivido pelo ator Wes Chayton de Jogos Vorazes e Tenet, e também que ele é um personagem novo. Mas enfim, olha meus modos, acabei passando direto pelo momento mais irado do episódio, que foi justamente a volta gloriosa de Thrawn, que chegou em grande estilo com seu Star Destroyer, o Chimera, reformado e operacional novamente. Conseguimos ver até o logo do Chimera embaixo, mostrando que é o mesmo no final de Rebels, e agora tudo faz sentido, fazendo com que o olho de Sion funcione como um anel de propulsor para o Chimera retornar à galáxia de Star Wars. E cara, eu achei o visual do Thrawn um pouquinho estranho por alguns segundos, justamente por já conhecer bem o ator e porque, né, foi uma mudança muito drástica no visual dele. Cabelo totalmente preto, a pele azul, o olho vermelho. Vamos combinar que não é um visual que combina muito com o live action, né? Mas fica irado em ilustrações e animações. Dito isso, depois de alguns segundos, meus olhos já se ajustaram e só de ouvir a voz do personagem, eu já comprei a ideia. Vale lembrar que o ator que interpreta o Thrawn aqui é justamente o mesmo que deu a voz ao personagem, o excelente Lars Mikkelsen, irmão de Mads Mikkelsen, que viveu Galen Erso em Rogue One. Eu tava muito ansioso para ver o Thrawn e já abri um sorrisão no segundo que ele pediu para Morgan Elsbeth puxar a capivara da Ahsoka, como uma maneira de estudar tudo sobre ela, desde seu mestre, passado, formação, tudo. Afinal, esse é o Thrawn que a gente ama, um estrategista frio e preciso, que tá sempre 2 passos à frente do seu adversário. Com certeza, até a Ahsoka chegar, ele já vai estar
tá bem preparado para enfrentá-la. A gente até consegue ver esse pensamento lógico e analítico em tempo real, com ele já maquinando tropas para atacarem qualquer Purrgil que chegar no perímetro, e também a lógica dele por trás da quest da Sabine, evitando mandar muitos batalhões para lá para não gastar recursos, já que sua prioridade é vazar dessa galáxia, não importando se a Sabine e o Ezra ficam para trás, assim como Shin-Hati e Baylan Skoll também. O que nos leva a Sabine e Ezra, onde acompanhamos a nossa Mandaloriana Jedi aprisionada e se arrependendo de seu acordo com o Baylan, algo que me lembrou muito o Lando com o Vader em Império Contra-Ataca, mas que eventualmente fez com que ela pudesse ir em uma missão solo para tentar salvar seu amigo. Tivemos então uma cena bem interessante e dinâmica de Sabine com alguns personagens misteriosos, precisando recorrer novamente para o lindíssimo sabre de luz do Ezra. Ainda não sabemos muito sobre eles, mas pode ser que aprenderemos mais no próximo episódio, já que eles parecem ter se juntado com o Baylan e com a Shin. E falando em sabres de luz, muitos de vocês me perguntam onde comprar sabres de qualidade aqui no Brasil. Então vou aproveitar para deixar aqui a minha indicação, que é a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já tem milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 12 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, curti a dinâmica da Sabine com aquele lobo estranho, que é chamado de Howler pelo Ezra, o que pode ser o nome da espécie ou apenas como eles são chamados, já que eles ficam uivando como lobos. Já que o assunto é lobo, preciso falar rapidinho de uma parada. Como já comentei algumas vezes aqui no canal, Skoll e Hati são 2 lobos da mitologia nórdica, que devem perseguir o Sol e a Lua, e ao alcançá-los, vão libertar o lobo Fenrir e causar o apocalipse conhecido como Ragnarok. E aqui nesse episódio, nós vemos que esse é justamente o plano de Baylan. Bem, não exatamente assim, mas você entendeu. Ele diz que a queda dos Jedi, a ascensão do Império, são apenas ciclos, que se repetem e se repetem e se repetem. E de fato, ele tá certo, já que vemos isso se repetindo na trilogia sequel. Baylan consegue entender que o universo opera de uma certa maneira, com o lado sombrio triunfando, depois sendo vencido pelo lado luminoso, mas que depois volta a sucumbir pro lado sombrio, e assim segue o universo buscando o equilíbrio. Então, o plano de Baylan não é apenas surfar nessa onda e ter o seu ciclo de poder. Ele quer destruir o ciclo, ele quer o começo do fim, o que me deixa muito intrigado pelo que vem por aí. Parece ser uma promessa de algo novo, algo bem ambicioso para o futuro narrativo da franquia. Afinal, esses ciclos também se referem às histórias que são contadas nos filmes, que se repetem como fórmulas e, assim como o próprio George Lucas já disse, são como poesia, elas rimam. Mas a gente tá vendo aqui então uma proposta diferente. A Ahsoka se propõe a pensar algo fora do convencional, então isso acho que seria incrível e parece ser o caminho que a gente tá começando a seguir. Mas enfim, voltando aqui pra Sabine, ela encontrou uma espécie de caramujo ali, humanoide, que a leva até o Ezra. Eu amei que eles têm as casquinhas nas costas, mas também as casas deles são casquinhas maiores. Eu achei isso genial. Aliás, foi muito gostoso ver espécies novas em Star Wars, tanto os caramujos quanto o lobo. Eu amo Tatooine, mas eu não aguentava mais ficar só por lá e ver as mesmas caras de sempre, como os Jawas e os Tuskens. Foi muito bom dar uma variada e explorar novas espécies e planetas. De qualquer maneira, temos o reencontro de Sabine e Ezra, que confesso não foi tão caloroso quanto eu esperava, afinal a chance deles se reencontrarem era quase zero, mas eu entendi que a própria Sabine se segurou na comemoração, porque ela meio que colocou a galáxia inteira em risco para poder reencontrar o Ezra. Então dá para entender esse primeiro contato um pouquinho mais contido. Por fim, achei a caracterização do Ezra muito boa, com aquela barbona de náufrago, ficou parecendo muito essa arte aqui dele mais velho. E eu tô gostando que eles estão mantendo a cor dos olhos dos personagens, não só para os alienígenas como Thrawn, Ahsoka e Hera, mas para os humanos também, mostrando os belos olhos azuis do Ezra. No geral, o episódio foi excelente, eu acho que conseguiu passar perfeitamente o clima de descoberta de uma nova galáxia, assim como o tom ameaçador do retorno do Thrawn, enquanto conseguindo estabelecer o que está por vir nos próximos capítulos. A direção desse episódio ficou a cargo da Jennifer Getz
Jennifer Getzinger, que já trabalhou em Westworld, Jessica Jones, Demolidor e Mad Men. Achei que ela mandou muito bem, confesso que não estava familiarizado com o trabalho dela, mas pelo que eu vi, eu curti bastante. E já que o assunto é esse, que tal desbravar nossa playlist completa sobre a série da Ahsoka? Ou então, descobrir todos os rankings da Ordem Jedi. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.